O assunto de Deuteronômio que vamos estudar agora é o assunto do amor a Deus. O que significa amar a Deus, como orientado em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. O texto diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Algumas traduções, de todo o teu entendimento. O que significa amar a Deus no contexto de Deuteronômio 6? O que significa temer a Deus no contexto bíblico? Será que é ter medo dele? E como que nós evidenciamos o nosso amor por Deus? Esses são os principais tópicos da lição desta semana que nós iremos estudar. E o título da lição é: ame o Senhor seu Deus. Esse mandamento para amar a Deus foi dado, obviamente, por intermédio de Moisés, enquanto ele fazia um grande discurso sobre a importância de amar e de obedecer a Deus. Eu vou ler para você Deuteronômio capítulo 6, não apenas o verso 5, mas também o verso 4. E aí nós vamos entender o que significa amar a Deus nesse contexto. Lendo os dois versos, fica claro o seguinte, ó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Verso 14. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Então o que nós percebemos aqui? Nesse discurso, através desses três versos, o verso 4, o verso 5, os versos 14 e o 15, 4 versos, nós percebemos que o amor a Deus está relacionado a tê-lo como único Deus e não dividir a nossa atenção entre ele e uma outra divindade pagã. Então, nesse contexto, amar a Deus significa não dividir a adoração com deuses pagãos. Você revela o seu amor a Deus quando você o adora apenas a Ele. Quando você adora apenas ao Deus verdadeiro, o Deus bíblico, o Deus Israel, o Deus revelado por Jesus Cristo, você está demonstrando que o ama. Porque você não está dividindo a sua atenção com outra divindade. Você está sendo fiel a Ele. Óbvio que o amor a Deus envolve outras coisas, não é? Mas principalmente nesse contexto, né? Amar a Deus é tê-lo como o único Deus da sua vida. É não colocar nada no lugar ou acima de Deus. Aplicando a nossa realidade, você não vai colocar nada, nenhuma pessoa, nenhum objeto, nenhum bem no lugar ou acima de Deus. Se você viver desta forma, colocando a Deus em primeiro lugar, como até orienta Jesus em Mateus 6,33, você está obedecendo a este mandamento de amar a Deus, não é? Acima de todas as coisas, como disse Jesus, e ao próximo como a ti mesmo. Mas aqui, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Por que Deus menciona aqui de toda a tua força? Porque Deus sabe que há pessoas mais fortes do que outras para amarem a Deus. Leandro, o que você quer dizer com isso? É o seguinte: há pessoas que foram criadas com uma imagem boa, positiva do Pai. Elas tiveram um pai presente, um pai amoroso, um pai perdoador. Então elas puderam aprender algo mais e melhor sobre Deus.
Porque os nossos pais se constituem na primeira revelação de Deus que nós temos quando somos crianças. Então, obviamente que uma pessoa que nasceu num contexto assim, ela tem mais facilidade para chamar a Deus de pai. Ela gosta mais da palavra pai ou da palavra mãe. Agora, uma pessoa que viveu num lar onde havia um pai abusivo, um pai ausente, obviamente, quando ela relaciona esta palavra pai com a palavra Deus, que também é pai, ela ama a Deus, mas ela tem uma certa dificuldade de conciliar essas duas coisas, porque a imagem de Deus que o pai abusivo transmitiu não é a imagem verdadeira, é uma imagem distorcida. Então a pessoa tem que se esforçar mais do que outras para poder amar a Deus. Então é por isso que Deus fala para nós o amarmos, não é? No verso 5 de Deuteronômio 6, de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa força. Então, não menospreze a quantidade de amor que você tem por Deus. Não se culpe por você ter algumas dificuldades em amar a palavra Pai, porque infelizmente você pode ter tido uma péssima ou uma má representação desta palavra Pai, e você vai estar relacionando isso, mesmo que inconscientemente, a Deus Pai. Mas Deus ele entende, e o que Ele quer que você faça é que você aprenda a amá-lo cada vez mais e a separar o amor imperfeito e deficitário do seu pai ou da sua mãe terrestre com o amor perfeito e não deficitário do Pai Celestial. É um processo para conseguir isso, mas você vai conseguir com toda certeza, tá? Então, primeiramente, é importante nós termos isso em mente. Outra coisa sobre o amor a Deus: o amor a Deus, ele nos coloca numa perspectiva adequada em relação ao próximo. Isso significa que quando nós amamos a Deus, nós amamos melhor as pessoas e nós, inclusive, amamos melhor as demais criaturas, como os animais. Então, o amor a Deus coloca na perspectiva correta o amor pelos demais seres. Por isso é importante você amar a Deus, porque você vai aprender a amar como Deus, sejam pessoas, sejam animais ou qualquer outra criatura, não é? E um outro aspecto que devemos considerar, o fundamento deste amor fiel. Por que amor fiel? Porque você não vai amar a Deus juntamente com outros deuses, né? O fundamento desse amor fiel deve ser o fato de que Deus é o nosso Criador e deve também estar no fato do que Ele fez por nós. Deus foi o amor em ação. A segunda pessoa da divindade se transformou em ser humano, morreu numa cruz para pagar uma dívida que nós tínhamos para com a lei de Deus. Então nós o amamos pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele faz por nós hoje. Ok? Outra parte da lição, que daí seria a parte de segunda-feira, né, fala que nós devemos temer a Deus. O que significa temer a Deus? Várias vezes no programa Na Mira da Verdade, as pessoas me perguntaram, né, o significado de temer a Deus e se isso significa que nós devemos ter medo dele para que nós possamos contentá-lo. Mas quando estudamos o texto bíblico, nós aprendemos outra coisa. Temer a Deus não é ter medo dele, como por exemplo alguém que tem medo do escuro, ou tem medo de ser assaltado, não, ou tem medo de um bandido, não. Não é esse tipo de amor que Deus procura, porque na verdade ele não existe. Veja 1 João 4,18, para você ver que um amor com base no medo, ele não existe. Simplesmente não é amor.
1 João 4,18 é um texto muito importante para você avaliar antes de formar um conceito do que significa temer a Deus. E 1 João 4,18 diz assim, ó: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, no amor não existe medo. E se o seu amor por Deus é perfeito, perfeito entre aspas, né? Perfeito de acordo com a sua capacidade de amar, com todas as suas forças, como nós vimos antes, se o seu amor por Deus é perfeito, ele lança fora o medo, né? Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Alguém que tem medo de Deus e que vive atormentado com a ideia de Deus, ele não pode amar a Deus. Porque o medo produz tormento. E quem é que gosta de tormento, ou quem é que vai gostar da fonte do seu tormento? Não tem como. A pessoa ou deixa de amar a Deus, ou além de deixar de amar a Deus, vira ateu. Porque as duas coisas não são compatíveis. Amar a Deus, sentir o seu amor e ter medo dele. Então lembra-se de 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora o medo. Se você quer saber o que significa temer a Deus, deixe que a própria Bíblia responda. E Deuteronômio 10, verso 12, vai nos ajudar e vai nos responder essa questão. Tá? Tem um outro texto também, que é Eclesiastes 12, versos 13 e 14, que eu vou mostrar para você. Mas Deuteronômio 10, 12 e 13 diz assim, ó: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus? E aqui vem algo no hebraico, né, que é o chamado paralelismo. Repete-se o pensamento, só que com palavras diferentes, não é? Então, primeiro, não é que temas o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Olha o que é temer a Deus, considerando esse paralelismo hebraico, onde a mesma coisa é dita com palavras diferentes. No verso 12 pede-se que temamos a Deus e andemos nos seus caminhos. E depois diz que amemos a Deus, o sirvamos de todo o coração. E o verso 13, que guardemos os seus mandamentos. Temer a Deus no contexto bíblico é amá-lo, reverenciá-lo e obedecê-lo. Isso que é temer a Deus no contexto bíblico. Tá? E em Eclesiastes, capítulo 12, você percebe o conceito dito da mesma forma. Eclesiastes 12, 13 e 14. Ó. De tudo o que se tem ouvido, assuma, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, temor e obediência estão lado a lado. Uma palavra complementa a outra no contexto bíblico. Então, temer a Deus é amá-lo, é respeitá-lo por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele fez e por tudo aquilo que ele faz. É não colocar o nome de Deus em vão, como ensina, né, o terceiro mandamento. É desta forma que nós teremos a Deus, né, quando nós o respeitamos e o obedecemos. Agora, por que devemos amar a Deus? E a outra parte, outro tópico da lição, não é? O que deve nos motivar a amar a Deus? Bom, primeiro, nós devemos amar a Deus, eu já mencionei, por Ele ser o nosso Criador e por Ele ser o nosso Salvador. Mas existe
uma outra motivação muito importante para amarmos a Deus. Vamos ler 1 João capítulo 4, verso 19. É importante que você tenha em mente que o amor a Deus ele é algo que vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Assim como desenvolve o seu nível, no momento em que desenvolve o seu nível de relacionamento com Deus, o seu nível de relacionamento com a Bíblia, o seu nível de relacionamento com Deus através da Escritura, o seu nível de relacionamento com Deus através da contemplação da natureza, o seu amor por Deus aumenta. Ou seja, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você o ama. Da mesma forma acontece nos nossos relacionamentos interpessoais. Quanto mais nos relacionamos com alguém que nos ama, mais nós amamos essa pessoa. Tá? Vamos ler aqui então 1 João 4, 19, que diz assim, ó: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aqui está uma motivação muito forte e que até nos coloca, que até apresenta como indesculpável a atitude de não amar a Deus. Ele nos amou primeiro. Como não amar alguém que lhe amou primeiro? Que lhe amou sem você ter amado a esta pessoa. A Bíblia demonstra de que forma Deus nos amou primeiro. Da seguinte forma: Efésios 1, 13 e 4 diz que Deus nos predestinou para a salvação antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de salvação estava construído antes da fundação do mundo, porque Deus nos amou antes de nós existirmos. É por isso que Deus nos amou primeiro. Outro texto que é bastante esclarecedor sobre esse aspecto de Deus ter nos amado primeiro é Romanos 5, versos 7 e 8. Preste bastante atenção. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, além de Deus nos amar primeiro, tendo estabelecido o plano de salvação antes de nós existirmos, o texto diz que Deus morreu por nós na pessoa de Cristo, mesmo sem merecermos, não é? E sendo nós pecadores. Deus não nos amou porque éramos bonzinhos. Deus nos amou do jeito que éramos e nos ama do jeito que somos, e Ele quer nos tornar bons. Ele não quer que primeiro sejamos bons para Ele nos amar, porque a divindade ama de forma muito superior ao ser humano. Nós conseguimos amar alguém que realmente nos ama, e na maioria das vezes nós precisamos que alguém nos ame primeiro para depois nós conseguirmos expressar mais amor por essa pessoa. Óbvio, isso não acontece sempre. E com Deus é assim. Já que Deus nos amou primeiro, ao ponto até mesmo de dar a sua vida por nós, mesmo que nós não merecêssemos e não o tivéssemos amado, isso deve ser uma força muito motivadora para nós buscarmos amar mais a Deus. É por esse motivo, que Moisés, no seu discurso, disse em Deuteronômio 7, 7 e 8, o seguinte: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão,
do poder de Faraó, rei do Egito. Então veja, Deus não amou os israelitas porque fosse o maior povo, porque fosse o povo mais promissor que pudesse existir na face da terra, não. Deus amou porque Ele o amou, simplesmente isso. O amor de Deus é incondicional. Não foi pelas obras dos israelitas que Deus os amou. Deus os amou independente das obras deles, para depois, obviamente, ensiná-los a ter um estilo de vida que refletisse o amor deles por Deus. E aqui nós entramos num outro ponto da lição, que é a parte de quarta-feira. Já que nós falamos em estilo de vida, essa palavra estilo de vida, ela tem uma relação com obediência. Neste mundo, eu adoto um estilo de vida de desobediência ou de obediência a Deus. E você vai ver que a obediência a Deus é um estilo de vida que demonstra que você ama a Deus. É a resposta sua de amor a Deus. Por quê? Porque você faz o que Ele pede. E nós temos prazer em fazer algo que alguém nos pede quando esse alguém nos ama. Vamos ver aqui alguns textos. O primeiro deles, Deuteronômio 10, 12 e 13. Vai ser importante lermos esse texto novamente, e depois eu vou ler mais alguns textos para você. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos e o ames, e sirva ao seu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E aí olha a expressão do amor a Deus, ó. E de temor também, de respeito para com Ele. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. A evidência, ou melhor, a resposta de amor que nós damos a um Deus que nos amou primeiro é a nossa obediência a Ele. Obediência ao que Ele ensina em toda a Bíblia e de forma resumida ao que Ele ensina nos 10 mandamentos. Há outros textos que falam da importância da obediência. Não abandone a lição ainda, porque eu vou lhe mostrar que, sabe, obediência não é algo legalista. Tá? Você pode estar pensando assim, e lá vem ele falar de salvação pelas obras. Nada disso. Assista até o final do raciocínio para você entender o que a Bíblia realmente ensina e para você ver o que eu realmente quero lhe transmitir, tá? Então vou lhe mostrar outros textos sobre obediência e vou lhe mostrar qual é o tipo de obediência através da qual evidenciamos o nosso amor a Deus. Não é através do legalismo. O legalismo, ele não demonstra amor a Deus, ele demonstra que aquela pessoa tem uma mente fanática. É diferente, tá? Então espera um pouquinho que você vai entender. Vamos ver aqui alguns textos que mostram que a obediência a Deus, que o amor a Deus é evidenciado pela obediência. O primeiro deles, João capítulo 14, verso 15. Mesmo que Jesus enfatize nesse contexto o amor, né, ao próximo como mandamento, ele também está enfatizando os demais mandamentos de Deus, porque ele coloca essa palavra mandamento no plural. Tá? Então João 14, 15 diz assim: se me amais, olha bem, olha a prova de amor, a manifestação de amor a Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a obediência não legalista, ela é uma resposta de amor a Deus. Porque nós vamos fazer a vontade daquela pessoa que nós amamos. Temos prazer em agradar quem nos agrada tanto. Outro texto significativo para essa nossa discussão se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 3.
Porque este é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? O que ele deseja que nós façamos para expressar o amor a Ele? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus são difíceis pela nossa natureza pecaminosa. Se não fosse a natureza pecaminosa, era a coisa mais simples do mundo obedecer aos mandamentos de Deus. Seria como respirar. Mas como temos uma natureza pecaminosa, ela está em conflito com os mandamentos de Deus. Mas mesmo os mandamentos de Deus não sendo fáceis para a nossa natureza pecaminosa obedecer, eles não são penosos. Porque no fim das contas eles trazem bênçãos. Mas aqui o foco é que expressamos o amor a Deus através da nossa obediência. E eu falei antes que a obediência não é uma obediência legalista, né? Porque o legalista, na verdade, ele não ama a Deus como ele acha que ama. O legalista, ele tem uma mente fanática, desequilibrada, diríamos assim. Tá? Ele não ama a Deus como ele acha que ama. Porque ele acha que a conduta externa dele é aquilo de mais importante que ele tem para evidenciar a sua fé, a sua religião e o seu amor a Deus e pelas pessoas. E muitas vezes ele é amargo com as pessoas e tem medo de Deus. Então esse não é o perfeito amor. A obediência legalista, ela é fruto de uma mente fanática ou desequilibrada. A verdadeira obediência aos mandamentos de Deus tem como base não o legalismo, mas o que está em Romanos 16, 26. Esse texto é importante você analisar quando falar do tema obediência a Deus, como uma demonstração do seu amor para com Deus. Você percebe que guardar os mandamentos nesse contexto não tem nada de legalismo? É uma resposta de amor a Deus. Mesmo que sejamos imperfeitos e às vezes tenhamos as nossas quedas, tá? Romanos 16, 26 diz assim, ó. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer. Aqui fala do plano de salvação, tá? Por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. O tipo de obediência que agrada a Deus não é obediência legalista, é obediência por fé. Como lemos aqui em Romanos 16, 26. Tá? Então você obedece porque você tem fé de que fazer a vontade de Deus é melhor para a sua vida. Isso se repete em Romanos 1,5. Mesmo princípio, né? No final fala assim, obediência por fé entre todos os gentios. Então, a verdadeira fé leva à obediência. E a verdadeira obediência, a obediência que Deus requer, que manifesta o nosso amor por Ele, tem como base a fé em Deus, não como base as obras. As obras são o fruto desta obediência por fé. Se você não entender isso, você ainda não entendeu o que significa amar a Deus e obedecê-lo. Por isso é muito importante você ter em mente que o seu estilo de vida é uma resposta de amor ao Deus que lhe criou, ao Deus que lhe salvou. É uma resposta de amor ao Deus que lhe amou primeiro, antes de você existir, e que lhe amou mesmo você não merecendo, ao ter ele, Deus, morrido na cruz. E que esta obediência não é legalista, mas tem como base a fé, como diz Romanos 16, 26 e Romanos 1,5. E o último tópico da lição que nós vamos destacar é o principal mandamento em Deuteronômio 6, 4 e 5. Vamos destacar também este mandamento aqui, porque uma coisa está interligada à outra.
Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu já li esse texto do início, mas vou lê-lo de novo. Por quê? Porque Jesus fez uma menção a esse texto e deu uma interpretação importante que devemos analisar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. De acordo com Jesus, em Marcos 12, 28 a 30, este é o principal mandamento. Vamos ler e vou lhe explicar o porquê. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Veja que interessante. Jesus diz aqui que o principal mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. De acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa força, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com a nossa estrutura emocional, como eu mencionei no princípio. Mas tem algo aqui a mais que eu gostaria de destacar para você, para nós encerrarmos este tópico. Nós falamos em amor a Deus, falamos o significado do amar ao Senhor nosso Deus. Mas nós temos que entender aqui uma coisa, que para Jesus, você aprende a amar a Deus lendo e estudando não apenas o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento. E por quê? Porque de acordo com 2 Timóteo 3,16, referindo-se ao Antigo Testamento, Paulo disse assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, do ser humano. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação, para a repreensão, para a educação na justiça. E quando Cristo diz aqui: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor, e amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, Cristo está repetindo, ele está citando Deuteronômio 6, versos 4 e 5. O que isso significa? Se você quiser aprender a amar a Deus, pare de separar Antigo e Novo Testamento. Pare de dizer, que Cristo interpreta a Bíblia de uma forma que desassocia essa interpretação do Antigo Testamento. Porque a base da interpretação de Cristo é o Antigo Testamento. A base de todo o Novo Testamento é o Antigo Testamento. Então não há como nós separarmos Antigo e Novo Testamento. Algumas pessoas na internet estão dizendo o seguinte: nós devemos interpretar a Bíblia de acordo com a hermenêutica de Cristo. E qual é a hermenêutica de Cristo, meu camarada? Usar o Antigo Testamento. Então, se você quer usar da hermenêutica de Cristo, você tem que usar o Antigo Testamento. Então não fale bobagem, como se Cristo tivesse uma interpretação diferente daquela que foi apresentada por Moisés. Até porque em João 5, 46 e 47, Cristo disse que crer em Moisés é crer nele. Não crer em Moisés é a mesma coisa que não crer em Jesus, porque Moisés escreveu a respeito de Jesus. E ponto final. Então, se você valorizar toda a Bíblia, se você ler o Antigo e ler o Novo Testamento, você pode ter certeza, isso vai fortalecer muito a sua relação com Deus. Você vai aprender a amar a Deus de forma ainda mais significativa e você vai sentir arder no seu coração o prazer por conhecer toda a verdade bíblica e o prazer por desenvolver, por aumentar ainda mais o seu amor pelo Deus Criador.
Eu agradeço porque você acompanhou esta lição de número 4 do nosso trimestre, em que estamos estudando sobre o livro de Deuteronômio. Na próxima lição, obviamente, será de número 5. Vamos estudar, né, sobre os estrangeiros no meio de Israel. O que Deuteronômio tem a nos ensinar sobre isso, inclusive no aspecto missiológico. Você não pode perder a próxima lição. Tá? Um feliz sábado para você, se estiver assistindo no sábado esse estudo. Uma feliz semana, se estiver assistindo durante a semana. E obrigado pela sua companhia de sempre.